a música de Zaqueu, é uma música que fala muito comigo. Uma música que tem um real sentido essa palavra. Amém. Que nós devemos chamar Jesus todos os dias para a nossa vida. Então, se você conhece, quero que você adore comigo assim, ó. Vamos a Deus. Chamar sua atenção para mim, eu
ainda assim vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda assim vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Aleluia! Pode aplaudir. Sua vez, pessoal. Tá comigo agora. É difícil. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor também. Temos em pouco, mas a palavra de Deus nos diz que onde tiver 2 ou 3 congregados no nome dele, está conosco. Aleluia. E crendo que o Espírito Santo nessa tarde se fez presente neste lugar. Aleluia. A gente sai da nossa casa, nós já saímos louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, porque grandes coisas Deus tem a fazer em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Quero dizer aos irmãos que sou um homem muito feliz depois que aceitei a Jesus como meu Salvador. A gente lembra há muitos anos atrás que, dia como hoje, às vezes andavam embriagados pela rua da cidade, pelos bares, mas Jesus me tirou de lá. Me encontrei com o Senhor e Deus fez uma grande obra na minha vida, na vida da minha família, meus pais, minha mãe, tudo dorme no Senhor, mas graças a Deus que eles foram salvos no Senhor Jesus. Amém, irmão? Meus parentes, tem uma porção que são desviados, que não permanecem de 1982, mas eu ainda e minha família permanecemos na presença de Deus. Contudo, que meus parentes, muitos desviaram, deixaram, outros foi matado, outros morreram, sem doença, sem Jesus na vida, mas nós estamos aqui servindo a Deus e louvando o nome do Senhor, né? Vou cantar um hino bem conhecido, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos dar esse
Obrigado, Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pastor Luciano, alguém quer dar algum testemunho, Obrigado, Deus. alguma coisa? Gente? Santo Deus eterno. Aleluia. Ora, faz isso aí não. Você quer que o microfone? Obrigado, Espírito Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. És lindo. Da palavra de Deus aqui, quero dar um testemunho rapidinho. Amém. Quantos tem aqui que Deus cuida da gente em todos os momentos? É verdade. Teve um dia, eu estava morando em Santa Catarina, e quando eu saí da empresa para ir para casa, eu tinha aquele trajeto. Trabalhei 6 anos naquela empresa, e todo dia era o trajeto que eu tinha para ir para a empresa, ir e voltar. Aí um certo dia me deu uma vontade de trocar de percurso. Eu fiz um percurso totalmente ao contrário do que eu fazia, muito mais longe, eu andei mais ou menos uns 4 km a mais. Eu tinha a moto, peguei trânsito, entrei para o meio da cidade e fui indo, sentido da minha casa. E quando eu cheguei num sinaleiro, estava fechado o sinaleiro, eu encostei a moto do lado de um carro e vi que a porta de trás estava aberta. E me chamou a atenção aquela porta e eu encostei a moto do lado do motorista para avisar ele. Quando eu olhei no banco de trás, tinha uma criança, menos 2 anos, dormindo, encostado na porta. Aí eu falei para aquele moço, senhor, a sua porta está aberta ali de trás. Ele pulou de dentro do carro, correndo, assustado, porque a neta dele estava dormindo ali. Então eu entendo que o Espírito Santo me tocou para mim fazer todo aquele percurso sem entender o que estava acontecendo, para que pudesse alertar aquele senhor por causa da neta dele que estava ali. Então foi um livramento e eu me alegrei muito porque eu vi que Deus, sem eu entender, Deus acabou me usando. Aleluia. E deu seu projeto na vida daquela criança também, e deu um livramento de morte para ela, de um acidente ou de algo assim. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos por que está acontecendo, mas é uma forma de Deus trabalhar e também cuidar da gente. Hoje eu estava me preparando para vir para cá. Aleluia. E a minha esposa foi para o retiro, né? Eu estou com a minha filha. Eu arrumei o carro, tudo, me preparei. Peguei e saí, aí dois rapazes assim, meio pediu carona, me deixa lá perto lá do cemitério. Eu falei, tá bom. E eu trouxe eles, estava vindo, o carro começou a encrencar, começou a querer que não vem. Eu falei, vai, em nome de Jesus, você vai. E até aí eu achei que era um problema mecânico, normal assim. Aí quando eu encostei o carro para deixar eles, eu dei a ré para manobrar o carro para voltar. E eu vi que ficou uma poça de gasolina no chão. Eu me assustei, saí correndo do carro, tirei minha filha dentro do carro. Quando eu fui olhar, a bomba de combustível estava jogando gasolina fora na parte elétrica lá atrás. Hoje? Glória a Deus, eu fiquei assim, hoje, eu fiquei apavorado porque... E depois eu entendi o porquê que eu tive que dar carona para aqueles rapazes e por que eu demorei por causa daquilo. Eu podia falar, não, eu estou atrasado, eu não posso ir naquele lugar. E não dava carona, mas se eu não tivesse dado a carona, eu não ia ver o vazamento de combustível e ia acabar, quem sabe, pegando fogo nesse carro comigo e nem fui dentro. Então foi um propósito de Deus, para que eu pudesse ver que aquele defeito estava ali e aqueles rapazes também podiam ouvir um pouco da palavra de Deus naqueles momentos. Então Deus, em tudo Deus tem o seu propósito. Talvez as pessoas que você queria que tivesse aqui hoje não veem, mas tem um motivo, tem um porquê de Deus. Tudo está sob o domínio, sob o controle de Deus. E você está aqui hoje, né? A gente está aqui hoje à tarde, fazendo parte dessa reunião com a presença do Espírito Santo, também tem um propósito de Deus. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada necessidade de cada um de nós. Amém? Eu trouxe aqui, Varão, que eu encontrei isso que eu ganhei de presente. Um tempo estava em casa guardado. É uma Bíblia e um guiazinho bíblico. O irmão estava vendo. Se o Varão não estiver, já abençoa o mano ali. É uma benção. Que será? Que será? A maior bênção da tua vida, meu cara. Resposta para a vida. Oh, aí sim. Vamos começar a ler a Bíblia agora. Amém, glória a Deus. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos. Vai que Deus falar a palavra. Amém? Aleluia. Então vamos usar já a Bíblia nova aí, Varão. Abre aí 1 Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia.
rapidinho falar o que Deus colocou no meu coração. Nesse livro mesmo? 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ver o versículo 45 até o 49. Deus é fiel em todo tempo, mano. A gente não entende, muitas vezes a gente fica até... Vou falar bem a verdade, eu não gosto de me atrasar. Se eu tenho um compromisso, eu fico irritado se me atrasar. Mas essas coisas acontecem para Deus já mudar o vaso, né? Para trabalhar, né? Para entender, deixar as coisas sempre na mão de Deus, que as coisas dão certo. Capítulo 15, versículo 45, diz assim, ó. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E assim como foi o homem celestial, tais também são os celestiais. 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do que é celestial. Aleluia. Eu quero ler de novo o 49. E assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do que é celestial. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar algo aqui dessa palavra. O Senhor tem me ensinado algumas coisas sobre na vida, nessa caminhada com Jesus. E dia a dia nós viemos aprender. Aqui, o apóstolo Paulo escrevendo, ele começa mencionando sobre o primeiro Adão, o primeiro homem formado da terra. Aleluia. Deus, quando formou o primeiro ser humano, ele teve a maior, eu digo a maior e a mais perfeita ideia. E construiu, ele formou, ele criou a mais perfeita criatura existente no planeta Terra em toda a sua superfície. Aleluia. O ser humano. Deus decidiu unir a matéria terrena que tinha aqui na Terra com o que é de mais perfeito no céu. Deus falou assim: vamos formar o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele pegou o barro, o pó da terra, e formou o homem. E colocou no homem algo tremendo, o que é do céu, o que é celestial. Falou: vamos fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E o homem foi feito um ser perfeito, simplesmente para dominar tudo que havia sobre a terra como ordem de Deus e para adorar a Deus em sua plenitude. Mas o primeiro homem foi falho. O primeiro homem, como todos nós conhecemos, ele pecou, ele errou. E com o pecado, com o erro dele, o pecado e a morte veio então a dominar a humanidade. Já o apóstolo Paulo começa dizendo sobre o primeiro homem, que ele foi feito alma vivente. E o segundo Adão, que diz aqui, tipificando, simbolizando Jesus, o segundo Adão, ele foi feito espírito vivificante. Aleluia. Jesus, quando veio à terra como ser humano, ele cumpriu seu ministério em todo o seu tempo que ele tinha aqui. A sua obra foi concluída como ser humano, então ele morreu, ressuscitou e foi ao céu. E o Espírito vivificante é o Espírito que dá vida, que é o Espírito Santo que está conosco hoje. Ele vem nos trazer paz, ele vem nos trazer vida, plenitude na presença do Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo então, e ele fala aqui, ó: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. E aqui o Espírito Santo me levou a entender que todo ser humano, que a palavra de Deus diz que ele está destituído, ele está separado da glória de Deus, separado de Deus por causa do pecado. Todo ser humano, toda alma, ela sente saudade da presença do Senhor. Quando o salmista escreve o Salmo 42, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, e ele frisa ali, diz, do Deus vivo. A minha alma, ela anseia pela presença do Deus vivo, e ele disse: quando eu me irei e me verei perante a face de Deus. Aleluia. Alguma coisa tinha acontecido na vida daquele homem que levou ele a se afastar da presença do Senhor, e a alma dele, como ser humano, sentia falta da glória do Senhor Jesus. Mas esta falta só é satisfeita quando a pessoa se achega à presença do Senhor, quando ela tem uma comunhão com Deus novamente. Isso só acontece quando a pessoa passa pelo processo do novo nascimento, quando ela nasce de novo, quando ela nasce do Espírito Santo, quando ela nasce do Espírito.
ela realça a sua comunhão com Deus, a sua alma é satisfeita e a sua alma vive novamente. Reacende a chama de Deus na sua vida. E o apóstolo Paulo diz assim, mas não é primeiro o espiritual, sim o natural, depois o espiritual. Então é necessário o ser humano passar pelo processo do novo nascimento. Como Jesus ensinou a Nicodemos, é necessário que se nasça de novo, porque se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Todo aquele que não nascer de novo, uma nova criatura em Cristo Jesus, não pode ver o reino de Deus, não pode participar do reino de Deus, não pode sentir o reino de Deus. Eu estava orando, estudando a palavra de Deus, e quando Jesus me leva na Bíblia, quando um escriba, um religioso falou, Senhor, mostra-nos o reino de Deus. Jesus falou, o reino de Deus não é de visível aparência. O reino de Deus não diz que ele está ali ou está lá. O reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Aleluia. Então eu entendo que o reino de Deus não está falando do céu, do reino do céu, onde nós vamos morar. Está falando do reino, o domínio, o governo, o poder de Deus no ser humano. O poder de Deus não está dentro, não está por aí, invisível aparece. O reino de Deus, que é o poder, está dentro de vocês. Mas Jesus falou, para que esse poder esteja dentro do ser humano, é necessário nascer de novo. É necessário ter uma entrega total com Deus, para que haja, então, uma nova vida, uma nova história na presença de Cristo Jesus. Isso vem de Deus. Isso depende de Deus. Do tocar de Deus nas nossas vidas, mas a decisão é nossa, porque muitas vezes Deus toca e a pessoa não se entrega. Ela resiste, porque para você